Fala top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil, dando sequência à nossa série de vídeos Movimentos Relativos e Composição de Movimentos, com o 8º vídeo de uma série de 10 vídeos. Fique com a vinheta e acompanhe a resolução da questão de hoje. Está pronto para saber se você acertou a última questão que deixamos como desafio no último vídeo? Nós vamos resolver agora a 7ª questão de uma lista de exercícios que você encontra disponível na descrição desse vídeo. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Assista esse vídeo até o final e veja qual questão vou deixar como desafio para que você resolva e acompanhe a resolução no próximo vídeo. Também não perca 2 dicas de vídeos que serão postadas ao final da resolução dessa questão, juntamente com a vinheta do nosso canal. Acompanhe a leitura denunciada da questão de hoje. A cidade de Belo Horizonte, BH, localiza-se a 300 km ao norte da cidade de Volta Redonda. Veja então que ele está usando como referência os pontos cardeais. Para que a gente possa então nos basear nestes pontos, vamos desenhar aqui o nosso referencial, que seria uma espécie de representação da rosa dos ventos. Então nós teríamos a direção norte-sul e aqui nós teríamos a direção leste-oeste. Esse vai ser o nosso referencial para resolver esta questão. E ele está dizendo que a distância entre a cidade de Belo Horizonte e a cidade de Volta Redonda é de 300 km. Vamos continuar a leitura. Se um avião sai desta cidade rumo a BH, num dia de vento soprando na direção leste-oeste, no sentido de oeste para leste, ou seja, nós temos um vento soprando da esquerda para a direita de acordo com o referencial adotado, com velocidade de módulo 60 km por hora. Como nós vimos na teoria desse assunto, que caso não tenha assistido, clique no card aqui em cima, assista a teoria e volte para acompanhar a resolução dessa questão. Caso já tenha assistido, você vai lembrar que nós estamos chamando de velocidade de arraste a velocidade do meio que influencia no movimento do corpo, o qual nós estamos analisando. Como nós temos um vento influenciando no movimento do avião, a velocidade do vento, de 60 km por hora, nós vamos denominá-la de velocidade de arraste. Pergunta-se, em que direção o piloto deve aproar o eixo longitudinal do avião para manter o rumo sul-norte e completar seu percurso em 0,5 hora. Então ele quer que ele complete o percurso em um ΔT de meia hora. Considere que o voo ocorre com velocidade constante e utilize a tabela representada a seguir. Vamos lá então. Para que a gente possa identificar qual deve ser o ângulo em que o piloto deve fazer a correção do posicionamento do avião, para que juntamente com a velocidade do vento possa continuar na sua trajetória sul-norte, nós vamos ter que fazer o desenho de 3 vetores. O primeiro deles é justamente o vetor que vai representar o movimento resultante executado pelo avião. Veja que ele quer que o avião se movimente no sentido sul-norte. Então este vetor irá representar o que nós vamos chamar de velocidade resultante. Também vamos desenhar o vetor da velocidade relativa, que é a velocidade com que o avião tem que se mover com relação ao vento, justamente para fazer a correção devido à incidência do vento no seu movimento. Então nós temos aqui a velocidade relativa do avião em relação ao vento, inclinada com relação ao direcionamento do seu movimento, e esta velocidade nós vamos chamar de velocidade relativa. Veja que a velocidade relativa, ao ser somada com a velocidade do vento, ou seja, a velocidade de arraste, que sopra de oeste para leste, essa, portanto, é a velocidade de arraste, vai fazer com que o avião tenha como velocidade resultante uma velocidade na direção norte-sul, no sentido de sul para norte. Ele quer então que a gente identifique qual é o ângulo de inclinação do eixo longitudinal do avião para que isso ocorra. Ele quer que a gente determine este ângulo que eu estou chamando de θ. Veja que nós temos a formação de um triângulo retângulo. E deste triângulo retângulo, nós já conhecemos o cateto oposto do ângulo mencionado, que nada mais é do que o módulo da velocidade de arraste, 60 km por hora. Uma outra velocidade que nós podemos obter deste desenho é a velocidade resultante, que esta sempre é a responsável por fazer o avião
executar o seu deslocamento num determinado intervalo de tempo. Veja que a questão quer que ele se desloque por 300 km em um intervalo de tempo de meia hora. Isso vai fazer com que a velocidade resultante do avião tenha que ser 300 dividido por 0,5, 600 km por hora. Assim, nós temos o cateto oposto do ângulo θ e agora o cateto adjacente, que é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente de um mesmo ângulo em um triângulo retângulo, nós denominamos de tangente deste ângulo. Daí, a tangente do ângulo, que é o cateto oposto, a velocidade de arraste, dividido pelo cateto adjacente, que neste caso é a velocidade resultante, vai ter como resultado a tangente de θ, a divisão entre os números, velocidade de arraste 60 km por hora, velocidade resultante 600 km por hora, essa divisão resulta num valor de 0,1. Consultando a nossa tabela, nós vemos que a tangente de θ corresponde ao valor de 0,1, quando o ângulo θ corresponde a um valor de 5,7 graus. Então nós podemos afirmar que o θ, a inclinação do eixo longitudinal do avião, para que ele possa ter a sua velocidade somada à incidência do vento, resultando em uma velocidade na direção norte-sul, no sentido de sul para norte, este ângulo será de 5,7 graus. E assim nós temos como resultado para a sétima questão dessa lista de exercícios. Para você continuar aprofundando seus estudos e aprendendo cada vez mais a respeito desse assunto, vou deixar como dica para vocês a questão que será resolvida no próximo vídeo. Peço para que vocês pausem o vídeo nesse momento, tentem resolver a questão e acompanhem a resolução no vídeo seguinte. Se você curtiu a resolução da questão de hoje, não deixe de escrever nos comentários, o assim é fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Críticas, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Nos siga nas redes sociais e não deixe de conhecer nosso aplicativo que encontra disponível na Play Store para sistemas Android. Não perca a resolução das próximas questões dos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.